ele é um fundo de crédito. E é por isso que é errado você chamar de imposto. Porque, sendo um fundo de crédito, ele serve para fazer financiamento, principalmente de moradia, o Minha Casa Minha Vida. 80% das casas do Minha Casa Minha Vida foram financiadas pelo FGTS. A frase é: eu quero rasgar a CLT. É óbvio que quando você ouve essa frase, você pensa, lá vem o defensor de patrão, lá vem o explorador de CLT. Justamente o contrário. Eu acho que a CLT hoje ela prejudica muito mais o trabalhador e a economia como um todo do que ajuda as pessoas que querem arrumar emprego, melhorar os seus salários, melhorar suas condições de trabalho e sonhar com um futuro melhor. Aê, também. Prazer te conhecer, cara. Prazer. E aí, como é que tá? Beleza? Meu nome é Tamir Felipe, eu sou professor, streamer e músico. Vamos lá. A CLT ela tem 922 artigos. Esses artigos, essas leis, regulam a relação de emprego no Brasil. Qual especificamente você quer acabar e por quê? Vamos lá. Na verdade, eu acho que a CLT ela tem um espírito errado. O espírito da CLT ela veio no início do século XX, você sabe, de uma forma que hoje é completamente arcaica. Nós não trabalhamos mais numa sociedade, infelizmente, né, industrializada. E hoje as relações de trabalho elas são muito engessadas para a realidade que a gente tem hoje. Então, eu diria para você o seguinte, a gente tem que rasgar a CLT e entender como que hoje, no século XXI, as relações de trabalho são feitas. Eu diria que eu poderia começar com uma provocação para você, que eu já vi você falando, por exemplo, de FGTS. Né? Você diz muito que o FGTS ele é importante porque nenhum país se desenvolve sem poupança. Concordo com você, apesar de achar que o FGTS é a pior poupança que pode existir. Primeiro que ela é compulsória, sai do bolso do trabalhador, né? Não sai do empregado. E segundo que ela é muito engessada, ela é simplesmente para habitação. Então, a minha provocação é o seguinte, como é que você pode dizer que um imposto para o funcionário, um imposto, porque isso é imposto, não é um direito, um imposto para o funcionário ajuda ele a crescer uma vez que o rendimento perde para todas as outras opções que ele pode ter no mercado. Então, um dos problemas da CLT que você enxerga é o FGTS? Um deles. O problema é que o FGTS não está na CLT. Não, mas não importa. Não importa. Você falou que quer rasgar a CLT. Sim, cara. E você me trouxe um problema do FGTS. Não, o FGTS está fora da CLT. O FGTS é uma lei... A CLT, quando a gente fala de CLT, eu estou falando de todos os direitos trabalhistas. Então a afirmação sua você não quer rasgar a CLT. Óbvio, você tem um problema com uma lei específica que é do FGTS que está fora da CLT. Não é com uma lei específica, são várias leis específicas. A regulação do trabalho... Mas você citou uma lei específica que não está na CLT. Esse foi um exemplo. E a sua afirmação foi que você quer rasgar a CLT. Tudo bem, então, se minha frase foi imprecisa, ponto para você. Não, a pergunta é muito específica. Assim, você encontra um problema na consolidação das leis do trabalho, ou seja, um conjunto de leis, especificamente 922. Sim. Aí eu perguntei assim, me cita uma lei ou algum problema, alguma coisa que você quer fazer na relação de emprego que a lei CLT, esse conjunto de leis, não permite. Sim. Aí você me citou uma que está fora. Vamos lá. Fora dessas 922. Tudo bem. Então, o seu problema é outro. Meu problema é outro. Tudo bem, ponto para você. O FGTS estava fora da CLT. Mas, de qualquer forma, eu posso dizer o seguinte para você. Como é que eu posso ter um trabalho hoje flexível se eu não consigo ter uma relação de flexibilidade, por exemplo, de horários? Por exemplo, vamos supor que você tem um bar. E nesse bar eu quero contratar 3 vezes por semana, mas só essas 3 vezes. Por que necessariamente eu tenho que te pagar o FGTS? Por que necessariamente eu tenho que pagar todos os impostos que vêm com isso, dobrando o custo? Aliás, às vezes até triplicando se você colocar o custo dos processos trabalhistas. Informação falsa. 76% do seu gasto como patrão vai diretamente para o funcionário. Não. Sim. Não, mas de qualquer forma, Tamir, vamos lá. Você concorda comigo que você tributar a folha, ainda mais tirando a opção do funcionário escolher o que ele vai fazer com o dinheiro que vai diretamente para ele, é uma coisa ruim? 76%, como eu disse. Vamos voltar. 76% do que você disse eu posso trazer. 76% do que é pago do patrão vai direto para o funcionário. As outras coisas que não vão, ela vai para ou imposto, sim, ou para algum fundo especificamente que também vai para o funcionário, como, por exemplo, o FGTS. Nem sempre. Por exemplo, Tamir, você é a favor de o funcionário pagar imposto para a entidade patronal? Depende. O funcionário. Hoje? Hoje paga. Não. O funcionário pagar para... Sim, o funcionário hoje... Não, a gente hoje pode discutir especificamente. É por isso que eu perguntei para você. Qual especificamente... Então, são vários. Eu trouxe FGTS. Assim, o FGTS não está dentro do CLT. A gente você mesmo já concordou. Mas aí agora você está falando sobre a regulação de trabalho. Artigo 442, trabalho intermitente. É possível fazer. Você pode contratar as pessoas, ter uma relação de emprego com a pessoa e ter jornadas intermitentes. Por exemplo, você citou o exemplo do bar. Contratar 3 vezes na semana. Você não pode.
Tamir, Pode. Artigo por exemplo, 443, novamente é uma vamos lá. afirmação falsa. Tamir, Artigo vamos lá. 443. Quando você olha o resto do mundo, o mundo inteiro regula suas relações de trabalho. O mundo inteiro... A CLT no Brasil regula a relação de emprego, não é relação de trabalho. Emprego é uma das relações de trabalho. Tudo bem. Tá? A prestação de serviço, por exemplo, hoje. Assistência, outra trocar coisa. A palavra, Tamir. A CLT hoje, ela regula as relações de emprego. Isso. Como é que hoje eu, por exemplo, posso contratar uma pessoa que seja, por exemplo, um técnico de TI, sem que ele caia na CLT e sem cair na pejotização? Não tem como, cara. O cara, às vezes, ele precisa fazer uma manutenção, por exemplo, domingo de manhã. É que você está misturando as coisas. Calma aí, é que você fez a afirmação que você quer acabar com a CLT. Sim. A CLT, ela regula a relação de emprego. O PJ, ele é um prestador de serviço, é uma pessoa jurídica prestando serviço para uma outra jurídica. Essa é uma outra relação de trabalho. Por que existe isso? Porque é uma outra relação de trabalho. Por que existe essa outra se a CLT não abarca ele? Porque uma CLT sociedade... Não, a sociedade existe... Toda sociedade existe diversos tipos de relação de trabalho. Diversos tipos. Por exemplo, uma relação de trabalho pode ser uma relação societária. Também uma relação de trabalho. Uma relação cooperativa. Também uma relação de trabalho. Tamir, vamos lá. Eu já vi você falando em vários vídeos seus que as pessoas estão se pejotizando. Isso é uma coisa negativa. E isso é mesmo. No mundo inteiro, o mundo não vai para a pejotização. O mundo inteiro prefere relações de trabalho que sejam relações de emprego. O fato é o seguinte, por que aqui no Brasil você tem uma extrema pejotização? Porque as pessoas querem fugir da CLT. Não tem extrema. 35% das pessoas estão embaixo de relação de emprego, pelo amor de Deus. E 7% é em relação de pejotização. Nós estamos numa crescente de pejotização que nenhum Eu lugar do mundo concordo, tem. mas a gente pode discutir sobre isso. É que assim, vamos lá. E outra coisa, a maior parte das pessoas hoje está na informalidade. Por que as pessoas estão na informalidade? Justamente por isso. Vamos lá, então. Você tem algumas características de emprego. Você tem a relação de PJ, que é uma relação de prestação de serviço. Você considera essa relação boa? Legalizado, depende do contexto. Legalizado, a gente pode discutir sobre isso. Legalizado. Você tem uma relação de emprego formal, que é regido pela CLT. Você tem uma outra relação, que é os empregos não formalizados, que são os informais. Um cara autônomo, coisa do tipo, que não está formalizado, mas trabalha por conta. E você tem os trabalhadores que têm relação de emprego, mas não estão formalizados, não estão na CLT, que é como você quer, correto? Não, calma. Justamente o contrário. Eu quero que as pessoas sejam mais formais. Eu quero que as pessoas estejam dentro do trabalho formal. O problema é que hoje a formalidade dita que ela está, ela expulsa as pessoas. Isso é um fato. Isso não sou eu. Antes de fazer o juízo de valor sobre se isso é bom ou é ruim, existe um dado aqui. O dado é, hoje as pessoas estão indo para a informalidade. E essa está numa crescente. Esse dado está numa crescente. Isso é um fato. Vamos fazer um juízo de valor a partir desse fato. Vamos qualificar o debate. Se a formalidade é boa, por que as pessoas estão fugindo dela? Então, tenho duas características nesse ponto. Um estudo da FGV, publicado há pouco tempo pelo professor Nelson Marconi, ele fez essa segregação e viu sobre a questão do salário. Aí eu vou fazer uma pergunta bem direta para você. Você acha no Brasil que a mão de obra, via de regra, ela é qualificada ou ela não é tão qualificada? Ela é desqualificada, com Ela certeza. É desqualificada, Sim. concordamos nesse ponto, Sim. correto? O que esse estudo constatou? Quando você tem uma relação de PJ, geralmente você tem um alto nível de qualificação. Sim. E nesse alto nível de qualificação, acaba acontecendo um processo de demanda. Ou seja, as empresas precisam desses profissionais qualificados, Sim. porém tem uma quantidade menor de profissionais não qualificados. Não é só isso, Tamir. Não, isso é um estudo dizendo, não sou eu falando. Não é só isso. Quando você vai contratar um profissional qualificado, o peso da CLT ou o peso das relações de emprego, use o termo que você quiser, são tão pesados que você expulsa essa pessoa Exatamente, de lá. mas é o que eu estou querendo explicar para você. O estudo mostra justamente o contrário. O que ele mostra? Que as pessoas estão indo para a CLT? Não, vou explicar para você. O pessoal que vai para a pejotização tem uma característica específica, que é o quê? Mais qualificação. Alta qualificação, então tem Sim. muita pessoa procurando esse tipo de trabalho e poucas pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Sim. Por isso que, mesmo sem a regulação, as pessoas, esses profissionais qualificados, eles conseguem, através dessa força de demanda, negociar os preços de situações melhores que não desencadeia em vulnerabilidade. Entendi. Tamir, vamos lá. O que você está me vamos dizendo concluir o estudo. Vamos concluir o estudo. O segundo grupo mais bem remunerado são as pessoas que têm uma relação de emprego debaixo da CLT. Depois vem o quê? Justamente o que você está pedindo, que é o quê? As pessoas que não estão sobre regulação de CLT, mas estão com uma relação de emprego. Esse grupo recebe menos. Mas também você não está entendendo. Eu não quero empurrar as pessoas para a informalidade. O meu argumento é o contrário. A informalidade hoje é uma... Você foi votado. Ai, caramba. Puta, Pra sair? Eu achei que você tava bem pra caramba, velho. Eu achei que você tava muito bem, cara. Pô. Ó, Tamir. Eu achei que você tava muito bem, cara. Na boa. Eita, cara. Calma, gente. Calma. Meu nome é Charlie Buckley, eu sou escritor, sou poeta e eu discordo
eu quero tratar um pouco sobre o FGTS com você. Você fala que o FGTS é um imposto, certo? Sim. A noção de que o FGTS é um imposto, ela é um engano. Por quê? Porque o FGTS, na verdade, ele é um fundo de garantia para o patrão, que foi criado pela ditadura militar em 66, certo? Onde o patrão passou a ter um custo maior sobre a folha de pagamento, porque são 8% que o patrão deposita. Aumentou o custo do patrão. A noção de que o FGTS tira dinheiro do empregado, ela é falsa. Até porque, durante a implementação do FGTS, o salário mínimo ele subiu, não foi alterado e o empregado ele não passou a receber o salário mínimo. Quer dizer, ele passou a receber o salário, ele continuou recebendo o salário do jeito que estava acordado e o FGTS não onerou essa pessoa. Então, o FGTS ele é esse custo do patrão que foi colocado. Sim. E o FGTS, além de servir como um auxílio para caso esse patrão, esse funcionário seja desligado, você também tem o fato de que o FGTS ele é um fundo de crédito. E é por isso que é errado você chamar de imposto. Porque, sendo um fundo de crédito, ele serve para fazer financiamento, principalmente de moradia, o Minha Casa Minha Vida. 80% das casas do Minha Casa Minha Vida foram financiadas pelo FGTS. E como é que funciona? Se toma o crédito desse dinheiro do FGTS e esse crédito ele é devolvido a juros, porque ele é sempre uma garantia do patrão. Logo, o FGTS ele não tem como ser um imposto, visto que a finalidade do imposto é a arrecadação do Estado para que ele cumpra com as suas obrigações financeiras, certo? E isso não retorna diretamente de novo, porque o Estado ele não devolve o dinheiro do imposto, a não ser por meio de investimento, etc, etc. Você sabe que isso, a partir de 2016, que eles começaram a devolver, inclusive, o lucro do FGTS, por conta, inclusive, de uma ação minha. O Temer mesmo assumiu, olha, de repente começou a ter um monte de busca por causa disso, que eu saía na rua perguntando para as pessoas simplesmente o quanto rendia o FGTS. Aí eu pergunto para você, como é que você pode não chamar de imposto? Eu nem vou discutir, é uma questão que é até básica, do seguinte, se o patrão vai te pagar 10 e a partir do momento que ele te paga 10, ele tem que te pagar 11, ele vai fazer a conta que você custa 11, eu nem vou discutir isso, que isso é até muito básico, mas como é que você pode não chamar de imposto uma coisa que se eu te dou, eu te devolvo menos do que a inflação? Como que isso pode ser algo positivo se eu estou tirando dinheiro de você? Isso é um imposto. Se eu vou fazer habitação, se eu vou fazer hospital, isso é outra questão. A questão é, eu estou tirando o dinheiro de você compulsoriamente e não te devolvo o quanto ele rendeu, o quanto a inflação te devolveria no período. Isso é necessariamente um gasto para você, ou não? Não é um gasto porque o FGTS, quando ele é criado, ele onera o patrão. Pensa assim, o funcionário... Básico. Não, eu estou te colocando que quando o funcionário passou a receber o FGTS, antes ele não tinha direito nenhum. Antes era a noção de período de trabalho decenal, ou seja, você só adquiria a estabilidade dentro do seu emprego a partir de 10 anos. É que certo? O FGTS, vamos lá, ele foi criado num outro contexto, que não foi para proteger o trabalhador, foi para se fazer poupança para que o Brasil crescesse, um outro contexto, que eu concordo que a gente tem que ter poupança, não dessa maneira. Mas o fato é o seguinte, a partir do momento que eu arranco o dinheiro do seu bolso compulsoriamente, é compulsório. Não importa se quem está pagando a guia é o patrão, está saindo do teu custo, cara. É você que custa isso para a empresa. Mas um custo compulsório ele não é um imposto, Arthur. Justamente claro que é. Não, Claro que não é. Se você não tem a opção de pagá-lo, ele passa a ser imposto, ele é compulsório. Então, se você não gosta do nome imposto, vamos tirar o nome imposto. Que nem o Tamir, ele não gostou da relação de trabalho, falou de relação de empresa, tudo bem, vamos tirar isso. Vamos colocar uma relação de custo, ou o que seja. Eu te dou um dinheiro que eu te devolvo menos que a inflação. Como que isso não é um custo para você? Eu te tirei R$100. Você não comprou uma coisa de R$100 hoje. Daqui a um ano, essa coisa que você ia comprar de R$100 custa 110. Eu te devolvo 103. Como que isso não é um custo para você, cara? Porque o patrão, o funcionário ele não tinha esse direito. O FGTS ele já entra como um direito a mais, porque ele é feito para... É uma estabilidade para o funcionário depois, caso ele saia do emprego. Se ele for demitido... Mas ele vai devolver menos do que se estivesse no bolso dele. Você foi votado. Desculpa. Me desculpa, mas... Ele já tava na... Eu sou o Thiago Palomínio, eu crio conteúdo para as redes sociais, eu sou estudante de Direito, além de trabalhadora. Então, a pauta é rasgar a CLT, e eu acho que rasgar a CLT é um problema gravíssimo, porque a CLT prevê inúmeros direitos, entre eles o 13º salário e férias. Se a gente rasgar a CLT hoje, amanhã vai ter funcionário que vai trabalhar o ano inteiro e não vai receber férias e não vai receber 13º. Tu é um empresário, tu comentou que tu tinha um posto de gasolina e um estacionamento. Sim. E todo empresário busca aumentar a margem de lucro. E tu quer aumentar a tua margem de lucro reduzindo gasto com funcionário. Tu não quer pagar
FGTS, tu não quer pagar 13º salário e nenhum direito trabalhista. Já vou te dar uma parte. Tu mesmo comentou no debate com o Alfredinho que tu é contra o FGTS e contra o 13º. Confere? Sim. E contra 1/3 de férias também. E tu mentiu, dizendo que o FGTS é descontado do salário do funcionário, e mentiu, dizendo que o 13º é descontado 1/12 todo mês e pago no final. É mentira. O FGTS é depositado numa conta da Caixa separada. Eu trabalhei em sorveteria, trabalhei em supermercado, tudo em escala 6x1. E eu recebi esses direitos. Então, tu não pode ir a público, mentir para todo mundo e achar que está tudo bem. Não, isso é imoral, é feio. E tu se coloca como um inimigo do povo trabalhador quando tu quer rasgar os direitos trabalhistas. Vamos lá. Eu só vou concluir aqui, que é o seguinte. Assim, se a gente rasgar a CLT hoje, amanhã vai ter funcionária grávida que vai estar trabalhando porque não vai ter licença maternidade, por exemplo. Então, esse papo de liberdade de contratação, de liberdade de negociação entre o patrão e o empregado, ele não existe, porque a liberdade vai se traduzir em mais exploração. É aquele ditado que entre o grande e o pequeno, entre o rico e o pobre, a liberdade oprime. Sim. É o direito que liberta. Se eu tirar o direito trabalhista, vai traduzir a vontade do empregador, porque o funcionário não tem poder de barganha. Sim. Vamos lá. Você colocou várias coisas. Eu acho que a coisa mais difícil de refutar o que você colocou foi no final, mas eu vou começar pelo começo, que foi quando você falou do FGTS, né? Onde eu menti que ele é descontado do... Na verdade, você não falou do FGTS, você falou do 13º, Falei do né? FGTS e do 13º. O FGTS, ele é pago a guia, eu achei que isso é uma questão muito básica, né? Mas a guia é paga pelo patrão. Só que esse dinheiro é do funcionário. Então, é descontado do funcionário. A partir do momento, vamos lá, que você ganha 10 e você me custa 11, eu faço a conta dos 11, eu não faço a conta dos 10. Isso é mas muito tu deixou básico. muito claro que era tirado do salário Mas do funcionário. Não é tirado. Claro o funcionário é. recebe os R$ 1.500, Deixa eu te falar uma coisa. 8% a mais é Deixa eu te pago falar de uma coisa. FGTS. Isso é um truque. Numa conta da Caixa e o 13º sei, não é querido. descontado Mas 12 avos. Não, tu fala que tu sabe pra mim na frente de todo mundo. Mas quando tu se senta com o Alfredinho, que é um senhor que não sabe nem juntar A com B, que tem 70 anos de idade, tu mente na frente de todo mundo, cara. Isso é feio. Calma. Deixa eu te falar uma coisa. Não, eu tô bem calmo. Só que o problema é que é feio vir a público mentir sobre o FGTS e 13º. São duas coisas separadas. A primeira é o seguinte, quando você olha no seu lerite, Pausa. tem lá o desconto. Ah, não acredito. Votado. Porra. Chegou. E aí, tudo bem, Michele? Tudo bem? Já me conhece? E sei que você tá num apetite pra debater comigo. Não, com o MBL inteiro, né? Ô, louco. Com o MBL inteiro. É diferente, não é só contigo, Arthur. Tá bom. Bom, eu sou a Michele, eu sou gestora de tecnologia da informação, militante LGBT, produzo conteúdo para as redes sociais também. E eu tenho uma visão... Eu sei que você trouxe a FGTS, já foi falado que a FGTS não faz parte da CLT, então eu vou dar uma descartada um pouco nesse assunto, porque o seu foco é a CLT, tá? Na verdade é tudo. Eu posso ter me expressar de forma imprecisa. Tudo bem, mas eu estou indo também baseado no debate que você fez com o Alfredinho, baseado no que você falou aqui até agora. Eu super entendo a amplitude do seu debate, mas vamos ao seguinte. Existem direitos garantidos na CLT. E eu quero perguntar bem objetivamente para ti, tá? No momento em que seguimos o que o Arthur está falando, eu acredito que a CLT tem várias oportunidades de melhoria. Sim. Por isso, rasgar eu acho um discurso muito extremista e até onde eu sei você não busca ter discursos extremistas. Nessas oportunidades de melhoria, o que você busca na CLT para melhorar nessa relação de trabalho? Que boa pergunta. O problema é o seguinte, quando alguma coisa nasce de um espírito errado, é muito ruim você tentar consertar a minúcia. A minúcia, ela decorre do espírito que você quis criar aquilo, né? O espírito de uma lei é mais importante do que a lei em si. O lance é o seguinte, eu acho que a CLT ela vem de um espírito arcaico, como eu te falei, de uma relação que hoje não mais funciona. Tanto que, eu até estava falando para o Tamir, as pessoas hoje estão buscando a informalidade e a pejotização, que é uma coisa ruim, por conta de quanto é arcaico hoje a nossa relação de emprego. Eu vou até ser mais preciso na minha afirmação. Então, quando você olha para o mundo inteiro regula as regulações de emprego e de trabalho também. O lance é, se a gente olhar para a regulação de emprego, você vê que o mundo inteiro ele sempre fala em garantir uma jornada máxima, você não pode explorar o cara para o cara trabalhar lá o tempo todo. Sem Descanso dúvida. Mínimo. Então, você não pode fazer uma jornada de 12 horas, descansar 2 horas e voltar para outra 12. E salário mínimo. É basicamente isso que o mundo inteiro regula. Certo. Eu acho que a gente devia ir nesse caminho. E onde que está isso hoje? Como assim? Onde que estão essas determinações hoje? Não entendi, desculpa.
Esses objetivos que tu quer atingir, Sim. eles existem documentados na CLT. Ah, sim, mas... Eles estão lá, tá? O lance é o seguinte... A minha pergunta, por isso eu sou um pouco mais pragmática, então desculpa se eu por favor. interromper. Por favor, não quero ser... Vamos no foco. A minha pergunta ela é muito objetiva. Como a gente melhora? Eu tô seguindo a tua proposta. Sim. Adorei a tua ideia. Vamos rasgar a CLT. Vamos Sim. dizer que eu vou comprar Muito essa boa. ideia. Legal, Arthur. Como que a gente melhora, então, a relação Sim. de trabalho? O que você falou tá na CLT. Não tá. Não, Porque- claro que tá calma. descanso semanal. Mas é que tá... se eu falo o seguinte, ó, eu quero garantir descanso semanal. Claro. Eu quero garantir descanso semanal, eu vou colocar um FGTS, eu vou colocar um 13º, eu vou colocar um terço de férias. Aí você está extrapolando aquilo que é o espírito do que deveria ser. Então, eu acho que é o seguinte, a extrapolação tá ruim. Eu acho que se a gente regular de uma forma onde você tem flexibilidade para você entender a necessidade do teu trabalho. Hoje você falou que você trabalha com Eu sou gestora de informática. tecnologia da informação. Eu não entendo muito Eu faço do gestão, teu mercado. eu gerencio Mas equipes. eu entendo que hoje o teu mercado, entendo eu, que ele não é um mercado das 8 às 18 com uma hora de almoço. Você tem, por exemplo... Ele é? Por exemplo, se você é um técnico de TI e Tá. você precisa regular, você precisa consertar uma coisa domingo de manhã e segunda-feira de manhã você está tranquilo. Hoje a CLT ela não abraça essa Mas pessoa. eu fui técnica e eu posso te explicar, nesse caso, exatamente o que acontece. Existem duas relações que podem ocorrer. Tu pode ser um funcionário que trabalha para uma empresa de prestação de serviços e que é contratado por demanda, e aí é uma uberização do trabalho de técnico em informática, em que essa empresa ela coleta valores em cima do teu trabalho, porque na verdade o que ela está fazendo? Ela está fazendo um link entre tu, que é o cliente, não, e eu... não, Calma. não. Essa é uma, só eu já vou ao próximo ponto. Ela está fazendo esse link entre eu e tu. O trabalho dela em si é só linkar os dois. Nos linkar. Mas então eu vou lá, mas tecnicamente ele não é funcionário dessa empresa. Não é, mas ele é uma pessoa uberizada. Ela está fazendo um trabalho por demanda. Como é que essa pessoa recebe? Através de nota fiscal. Sim, Então depende. ela é uma PJ. Porque, calma. Depende. Porque nesse ramo, especialmente, as empresas sempre contratam por fora. Vamos lá. Então você está me falando o seguinte: essa pessoa está indo ou para o CNPJ, onde ela vai ser contratada Isso. através de uma nota fiscal, que é a pejotização que é ruim, ou você está contratando a pessoa na informalidade. É justamente que é a ponto que eu uberização. trouxe. Mas é justamente o que eu trouxe. Mas nada disso que a gente está conversando, que tu está trazendo, responde a pergunta inicial que eu te fiz, é como melhorar. Mas eu estou falando justamente isso. Se você tiver flexibilidade, você contrata essa pessoa. Não, mas eu vou usar o seguinte: você adora citar a França. Eu vi que você cita a França. Você também citou... França? É. Coisa específica. Leis de trabalho na França, horas de trabalho, especialmente quando você fala de 6x1, mas ela é importante para entrar na CLT, tá? Só para a gente entrar na discussão da CLT. A França, nós temos 35 horas de trabalho regulares lá. Sim. E eu lembro que você costuma dizer que, por exemplo, a relação lá de trabalho é por demanda, de trabalho é pagar por hora, que isso é uma das suas propostas. Sim. Por isso que eu perguntei para você como a gente melhora, mas essa você acabou não trazendo. Tudo bem. Eu concordo, por exemplo, com o modelo da França, que é um modelo de 35 horas semanais, que é um modelo que, a partir das 35 horas semanais, você passa a ganhar hora extra até 43 horas semanais, e que você passa a ganhar uma hora extra especial até 48 horas semanais. Então, eles pagam bastante sobre isso. E eles ainda têm compensação de folga. Eu tenho pessoas na minha equipe que são da França. E essas pessoas, elas não trabalham a reveria, assim, tipo, elas têm um horário para chegar no escritório, um horário para sair do escritório, e todo o extra que elas trabalham, muitas delas optam até por ganhar em férias. Então, a relação de trabalho que a França propõe, ela é muito melhor para o trabalhador do que o que a CLT propõe. A França pode ter 6x1, a França paga salário mínimo fixado por horas, e a França ela tem muita exceção de negociação individual, coisa que a CLT não permite. Então, vamos copiar a França? Eu nem acho que a França seja modelo, porque a França... Mas modelo de trabalho, eu copiei a França. Mas hoje. então, mas é justamente o que eu tô falando. Mas você tá olhando apenas para o lado que não é do benefício do trabalhador. Ao contrário. Ok, vamos entender o seguinte. Imagina que eu sou um trabalhador, não do setor de TI, mas de um setor onde eu preciso ser contratado de forma flexível. Tem semana que eu vou trabalhar 6 dias. 12 por 36, por exemplo. Tem semana que eu vou trabalhar 7, tem semana que eu vou trabalhar 2. Okay. Eu hoje não consigo trabalhar CLT. Eu preciso ser PJ e é o que eu não quero. Tudo bem, a flexibilização que você fala, ela não ocorre da maneira que você quer. Não, mas eu estou falando o empregado, não o empregador. Tudo bem. Não. Como você é o empregado... Não, vamos lá. Peraí, o empregado, ele quer chegar e trabalhar 3 vezes na semana, 16 horas por dia? Não. Às vezes ele quer.
Às vezes ele quer, porque deixa eu te falar uma coisa. Às vezes ele quer. Mas qual é o dado que diz isso? Porque isso não tem lugar nenhum que o empregado isso é uma constatação da realidade. A partir do momento que eu calma. A partir do momento que eu impeço ele de flexibilizar a sua venda do seu trabalho e ele vai para a informalidade, ele está deixando claro, eu não quero esse modelo, eu quero outro. Desculpa, tu é um cara que sempre fala que tu tem que olhar para os dados e Sim. olhar Mas porque o dado é esse. Eu vou te trazer aqui, ó. Olha só, tanto tu de trouxe um prejudicação exemplo que nós anedótico temos hoje. agora. Eu te perguntei qual é o dado que diz que o trabalhador quer fazer eu vou te trazer isso. aqui, vou te trazer de forma gráfica. Tu não teve o rapaz lá do teu posto de gasolina que fazia um trabalho lá pra ti? Fora do teu horário de trabalho? Sim. Tu até falou Sim, nesse sim, debate sim, com o sim, Alfredinho. sim. E tu falou que tu não conseguia, Aqui, pela lei, ter essa relação. Eu vou trazer um dado para você, ó. Aqui, ó. Isso aqui é informalidade crescente, os valores. Eu não sei se dá para mostrar isso aqui, mas eu posso citar para você. Eu sei os dados da informalidade. Informalidade e CLT, elas estão parelhas, né? O número de pessoas na informalidade, que é 39% da força de trabalho. 48. Oi? Hoje está em 48. Mas o que está adicionado nessa daí? 48. Qual As pessoas que estão na informalidade hoje, a fonte é do PNAD. Eu tenho outra aqui, se você quiser, ó. Cresce total de conta própria Depois com o CNPJ, fonte, ela cresce. Isso aqui também é do PNAD, ó. Eu não sei se dá para mostrar E gráfico quantas aqui. estão em CLT? Como assim? Qual é o número de pessoas que estão em Muito CLT? menos, muito menos. Pausa. E aí, tudo bem? Como é que você chama, cara? Chamo Leandro, sou diretor da Juventude Trabalhista, tenho 20 anos de formação, faço ciências sociais, em especialização sociologia digital. Anda lá. Bom, eu queria focar um pouco, já que falaram bastante de economia, eu queria conversar um pouco sobre essa questão que você tem de criticar o espírito da CLT e chamá-lo de arcaico. Sim. Eu concordo com a afirmação de que para alguém com um perfil mais conservador, a afirmação de rasgar a CLT é de uma radicalidade de ser questionada. Quais são as razões práticas de rasgar a CLT? É algo para a gente analisar, porque a CLT ela é resultado de uma consequência de acúmulos históricos que partem, inclusive, de um pioneirismo do Brasil. Sim. Né? E se a gente olha ao redor, né, como a CLT só há no Brasil, tá? Pois é, ninguém copiou. Ninguém copiou. Por quê? Porque não dá certo. Porque política não se copia. Não, calma. Política você não faz cópias, você se inspira. Você pode olhar, inspirar e fazer em outro lugar. Não. Qual lugar do mundo se inspirou na CLT para regular suas relações de emprego? A experiência da CLT, ela advém de um espírito do tempo, já que você criticou o espírito, muito relacionado ali com a Rerum Novarum, com a doutrina social da igreja ali no século XIX. Isso é detalhe para o que eu quero trazer aqui. Então, mas, a gente tem 50 segundos, pois é, cara. mas a questão que eu quero trazer para você é: a França, que citaram aqui, os Estados Unidos, todos eles têm relações de trabalho. O próprio Estados Unidos tem a FLSA. Sim. Ninguém fala em rasgar Mas essas eu não leis. estou falando em desregular completamente as relações de trabalho ou de emprego. Eu estou falando que a gente tem que rasgar esta CLT e acabei de falar, a gente tem que garantir... Então você propõe uma nova CLT? Sim, a gente tem que fazer regulação de jornada, de descanso e de remuneração, como o mundo inteiro faz, só que de forma flexível. Essa a minha questão é essa. Mas o Brasil já tinha isso. O Brasil tinha isso. Quando a CLT surge... Eu não preciso, para regular esses três, enfiar 13º, enfiar FGTS, enfiar 1/3 de férias. E eu nem estou falando porque o funcionário vai receber muito. Não, porque você está prejudicando a pessoa. A partir do momento que eu te pago, até ia falar com outro rapaz. Vamos falar do 13º. Faltam 10 segundos. Eu te pago. Desculpa. Só para concluir. Esse argumento que você está trazendo, o Brasil já tentou. Durante toda a República Velha, existiam essas leis... Não, mas eu não quero voltar para lá. E a CLT, você não entender, cara. ela consolidou. Eu não quero voltar para lá. Que pena. Valeu, obrigado, valeu. Gostou desse corte? Por favor, se inscreva, deixe o like e comente.